Eu quero comentar com você neste vídeo sobre a vitória do Fortaleza para cima do Palmeiras, um pouco tardiamente, porque eu também queria analisar outros pontos importantes desse resultado, né? Ele foi chocante em vários aspectos, né? Muito importante para o Laio, um resultado empoderador, né? Um resultado do tipo que faz com que os torcedores e torcedoras voltem a ter confiança em relação à equipe do Fortaleza. O torcedor tem experimentado uma certa desconfiança, né? Outras emoções também, bastante confusas em vários momentos. Eu acho que se pudermos definir o Fortaleza nesta temporada, acho que uma boa definição para o Lion é a equipe que gera, né, emoções confusas nos seus torcedores, né? Porque é impressionante como essa equipe consegue sair, né, de uma situação completamente oposta para a outra, né? Numa partida, para outra partida, e assim por diante, né? O que vimos contra o Palmeiras foi um show de futebol. Foi a gente pode falar da melhor partida do Fortaleza na temporada, né? Acho que sem nenhum problema, né? Podemos pontuar que o Laio conseguiu fazer o seu grande jogo, aquele jogo que era esperado por todos desde o começo da temporada e que nem sempre acontecia. O Laio teve seus momentos, mas mesmo quando teve seus momentos interessantes, como por exemplo contra o CRB, né? Teve ali um segundo tempo que teve em alguns momentos bem confusos, e a segunda partida foi realmente até lamentável em virtude da qualidade da equipe de Fortaleza, né? Aí naquele caso a gente tem que juntar as duas partidas, né? Porque as duas partidas geravam o mesmo resultado, né? A conquista do título, né? O fato é que a equipe de Fortaleza vem alternando bons momentos e momentos ruins, mas vinha de resultados importantes aí, né? Apesar do rendimento não ser dos melhores. E hoje ontem no caso, conseguiu o grande resultado da temporada contra essa excelente equipe do Palmeiras, né? Bem, algo bastante interessante para a gente pontuar aqui é que esse resultado aconteceu apesar, né, de que na equipe do Laio havia, né, alguns jogadores, né, que são muito questionados, né? É isso, muito questionados. O que significa isso? Bom, significa isso que o Vojvoda tá bancando a sua teimosia, né? Tá apostando em alguns jogadores e tá dando certo, evidentemente. E quando dá certo, não há o que a gente falar. Você pode perfeitamente não gostar de um jogador ou outro, mas se a equipe consegue vencer, temos que nos curvar aquilo que deseja fazer o treinador, né? Devemos nos curvar às escolhas do técnico, né? É um pouco isso o que está acontecendo, tá? Bem, eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. Antes disso, só chamar sua atenção para o fato de que esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta importante aqui para o meu trabalho, para você que curte evidentemente uma aposta esportiva. A 1xBet é uma casa de aposta das mais confiáveis do mundo, né? Tira como a mais confiável do planeta lá na Europa, né? Entrega rapidamente os seus lucros, sem nenhuma burocracia, independente do valor que você ganhar, tá? Patrocina inúmeras grandes equipes do futebol mundial, o que também gera legitimidade para a 1xBet neste caso, né? Então, se você gosta de apostar, não fique se envolvendo com qualquer casa de aposta por aí não, viu? Tem um monte de casa de aposta nova aí. Vá no 1xBet, tá? Você não vai ter problema, ok? Não conhece o link que está no comentário fixado? Cadastre-se lá e coloque o código promocional 1xJosa para você ter direito a um bônus de até R$3.000. R$3.000 no seu primeiro depósito. Beleza, gente? Ok. O Laio com essa vitória foi a 10ª posição no Campeonato Brasileiro. A primeira vez no campeonato que o Laio consegue ir para a 10ª posição, né? Foi a 10ª posição depois de um empate, uma vitória e uma vitória, né? Que, né, antecederam aí a derrotas aí bem negativas, né? A situação estava começando a complicar até que começou a ter resultados aí mais empoderadores, mais importantes. O empoderador foi este resultado contra o Verdão, né? O Fortaleza neste momento está com 17 pontos, né? Muito pouco ainda para quem tem 11 jogos, né? E tá juntamente com o Inter, que também tem 17 pontos ali, em oitavo lugar, né? E com o Atlético Mineiro também 17 pontos, né? Também tá devendo bastante aí o Atlético Mineiro. Em nono lugar, mas com números melhores do que o do Laio, que coloca aí essa equipe um pouco à frente. E no caso do Inter, tá à frente dos dois porque tem um jogo a menos, né? Bem, o que a gente viu nessa partida aí foi algo bastante interessante, né? Uma equipe projetando o seu tipo de jogo. O jogo que o técnico do Fortaleza escolheu para ser o jogo, né? O jogo especulativo.
né? Esse jogo especulativo entrega um resultado muito rápido quando aos 9 minutos o Lucero faz o gol. Esse gol coloca um pouco o Palmeiras em choque, né? A ideia do Palmeiras qual é? É tentar sair na frente dos seus adversários, né? O Palmeiras não é aquele tipo de time que gosta de ficar fechado no seu campo de defesa, né, se protegendo. Não, ele tenta fazer o gol, né, para depois especular também. Esse também é o jogo do Palmeiras, mas especular com uma qualidade, com uma autoridade bastante significativa, né? O fato do Palmeiras tomar um gol rapidamente desequilibra um pouco aí essas ações, né? Dificulta um pouco as coisas para o Verdão, né? Então, o Palmeiras teve ali, portanto, levou esse gol, teve dificuldade para reagir, e o Fortaleza foi da sua maneira, dominando, embora em alguns momentos do primeiro tempo o Palmeiras também tenha tido as suas oportunidades e as suas situações, até em alguns momentos proveniente de algumas falhas ali na maneira de cercar os espaços defensivos, né? De certa forma, o Fortaleza conseguiu fazer um jogo tecnicamente muito interessante, muito acima da média, taticamente muito relevado. O tático foi até maior do que o técnico. O tático, o aspecto tático da equipe, a relevância tática da equipe, fez com que alguns jogadores conseguissem jogar muito mais do que em outros momentos, né? Então tivemos ali, difícil falarmos, por exemplo, de que teve jogador que foi mal, né? Na primeira linha você tem ali Cardona, Brits, né, Tinga e Pacheco melhor, né? Não tem o que falar, não tem o que dizer, né? E o Hércules, né, empoderando, ajudando o Pedro Augusto, que de certa forma, né, é uma dessas apostas do Vojvoda, não tem jeito, ele vai ficar com o Pedro Augusto até o fim da vida dele, né? E aquilo que eu falei, não tem o que falar, né? Quando o jogador consegue entregar um resultado como entregou o Pedro Augusto na partida, e outros jogadores também. A relevância tática do Fortaleza, o que ela faz nesse momento? Quando ela funciona, não importa se a equipe tem um ou dois jogadores que não estão bem, porque os demais jogadores vão ajudar. Porque a relevância tática, ela acaba fazendo com que, acaba aceitando com que até mesmo um jogador ou dois não consigam jogar bem, né? E mesmo quando esses jogadores, ou então quando esses jogadores não são tecnicamente muito elevados, eles também conseguem praticar o mínimo e aceitável, e na verdade o que vem acontecendo com o Laio quando o Laio joga bem, o que é raro, mas né, acontece de vez em quando, como aconteceu contra o Palmeiras, né? A gente pode falar claramente que talvez o maior jogador da partida foi o Iago Pikachu, na minha leitura. Acho que muita gente vai falar que foi um ou outro, que foi o Lucero, né, que tá, né, começando a entregar, né? Na verdade entrega já há um bom tempo, né? Mas o Lucero parece que está numa forma física bem interessante neste momento. Agora o Iago Pikachu para mim foi o grande jogador dessa partida. Tivemos aí Machuca, tivemos aí Pedro Augusto, ou seja, essas apostas, tivemos o Tinga, né, o aposentado, quase idade bengala, enfim. Mas a questão é que a equipe conseguiu, né, dominar esse Palmeiras à sua maneira. Palmeiras, evidentemente, que fez uma aposta, para mim, péssima do Abel, colocando o Caio Paulista ali como atacante. Ridículo, desculpa, Abel, sou seu fã, né? Eu não gosto muito de declarar fanatismo por ninguém, mas não tem como não admirar o trabalho do técnico português no Verdão. Mas não dá para aceitar Caio Paulista. Caio Paulista, para mim, é uma negação, é um engodo de jogador, seja na lateral, seja como atacante, né? Ele acaba entendendo isso e retira o jogador no segundo tempo, né? Palmeiras com essa formação, né, com o Marcos Rocha, o eterno Marcos Rocha, né, vai completar 50 anos e o Abel, né? Você que torce para o Laio, entenda, né, quando a gente critica o Vojvoda, né? Técnicos não são perfeitos, né? O Abel, ele é um grande vencedor no futebol brasileiro, mas ele também não é perfeito, né? Então ele aposta, por exemplo, no Marcos Rocha. O Marcos Rocha jogando ali uma linha de 3, ele coloca o Marcos Rocha para jogar, gente. Então quando você tem, por exemplo, ali o Kaique jogando, o Naves, né, jogando, então se você, poxa, tenta não improvisar muito, né, no restante e tal, porque senão o jogador ele vai ter dificuldade para se adequar à proposta tática também, né, porque tem outros jogadores ali que estão danificando essa proposta tática, né. Então o garoto, quando ele entra com uma responsabilidade muito grande como essa, as coisas ficam muito mais complicadas para ele. Quando o técnico não ajuda. Ele fez uma linha de 4 jogadores à frente, né, com o Mike, né, portanto ele dobrou ali a lateral, né, o Aníbal Moreno, o Zé Rafael e o Piquerez. Não funcionou muito bem também, na minha opinião. Não conseguiu bloquear a chegada da equipe do Fortaleza, teve dificuldade de marcação, teve dificuldade para chegar, para entender, para ler o jogo, para saber os momentos em que tinha que fechar ali os espaços, sobretudo os espaços, na minha opinião, nas laterais do campo. À frente ali, uma tragédia, né? Caio Paulista e Gabriel Menino foi uma tragédia, uma tragédia. E o curioso é que ele tira o Gabriel Menino, né? E coloca ainda no primeiro tempo, ele coloca o Flaquito, né?
Mas o Rony fica lá, né? Então você entende? Então o Palmeiras também abusou, né? Você abusou, Palmeiras. O Palmeiras abusou da sorte. O Palmeiras, nesse sentido, achou que talvez o Fortaleza fosse uma equipe mais frágil, né? Por certo que o Palmeiras também deve estar priorizando aí né, o jogo, o clássico no final de semana aí, né? Mas eu acho que o Palmeiras abusou. É muito importante a gente salientar, numa situação dessa, que tem nada a ver. O fato do Palmeiras ter ido com um time alternativo ali, do Palmeiras ter tido dificuldade para encontrar o jogo em vários momentos, tem nada a ver. A vitória do Fortaleza foi muito maior que isso. Por quê? Porque o Fortaleza, a gente enfrentou tanta equipe aí limitada, né? E jogou bem? Não. A questão não é o adversário. A questão é como é que eu executo o meu jogo. Eu posso executar o meu jogo muito mal contra uma equipe muito frágil, eu posso executar o meu jogo muito mal ou muito bem, que foi o caso, contra a equipe muito forte. Mesmo essa equipe do Palmeiras com alguns jogadores que não... Enfim, Caio Paulista, essa invenção aí, né? Todo atrapalhado. Até hoje, na minha cabeça, tem na memória, né? Aquela imagem do Caio Paulista na lateral, tentando dar o drible e ele joga a bola para lateral, né? E aí teve uma grande fase no São Paulo e aí virou craque, né? O Palmeiras pagou um dinheirão ali e tal. E é isso aí, né? Um jogador limitadíssimo. Fraco demais, né? Muito fraco. E assim, né? Haja paciência também, né? Porque é o Rony, possante Rony sempre, e o Flaco Lopes ali como reserva do Rony. Então, os problemas que o Abel tem para resolver, problemas que o Abel não quer resolver, até porque o time dele, a equipe dele, entrega resultados. E aí é aquilo que eu falo, né? Quando o técnico consegue resultados, o que você vai fazer? O que você vai falar? O que você vai criticar? O mais importante, gente, no caso, para o Fortaleza, é que o Lion conseguiu uma vitória contra um dos maiores times do futebol das Américas. Um time extremamente potente, né? Que claramente colocaria dificuldade para qualquer um. Então foi uma grande vitória, precisamos saudar esse grande resultado do Lion. É isso.